Olá pessoal, eu sou Marco Antônio, psicólogo clínico e terapeuta cognitivo comportamental. E a pergunta que eu trago hoje é a seguinte: todos precisam fazer terapia? Ou melhor, psicoterapia? E por quê? Então pessoal, antes de iniciar, eu queria pedir para vocês darem uma força aí pro canal, o canal é novo. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, vai ser bem legal, eu vou ficar muito agradecido, beleza? Dá essa força aí. Agora vamos ao assunto. Divergindo de muitos colegas, eu particularmente acho que não. E por que eu acho que não? Um dos motivos é porque nossa cultura não favorece isso. Nunca tivemos a cultura de entender como funciona essa questão de tratar os assuntos relacionados à saúde mental, e ainda tem camadas da sociedade que não têm acesso a isso, e isso tudo acaba sendo desfavorável. E ainda existe um discurso muito preconceituoso a respeito do assunto, né? Inclusive de pessoas da geração nova, da atual geração. Eu acredito que quem pensa que todos têm que fazer terapia, psicoterapia, tem a melhor das intenções, no sentido de afirmar que isso estaria demonstrando que é algo natural, saudável, e levaria as pessoas a buscar ajuda de um profissional da saúde mental para se cuidar, né? No entanto, assim, eu acho que o efeito é reverso, pela seguinte razão. Enquanto não for feita uma desmistificação do assunto, vai haver o receio ou medo de algumas pessoas em procurar um psicólogo ou um psiquiatra e ser rotulado de uma como se fosse uma pessoa com algum transtorno mental grave. E o outro motivo é o seguinte, é meio que inverso, e tem a ver também com a cultura, ou melhor dizendo, com a parte da cultura hedonista, né? Ou seja, essa parte da cultura que envolve prazer. Nos dias atuais existe muita oferta de prazer, então a gente chama de uma cultura hedonista, né? Que é proporcionada pelos tempos atuais, novos tempos. E trata daquelas pessoas que não querem sair da condição de cuidado para a condição de cuidador, ou melhor, quer continuar sendo um adulto infantilizado. Aí tem um diagnóstico, pode ser algo bem interessante para quem ainda pensa dessa forma, né? É claro que cada caso é diferente. Eu não estou generalizando, nem falando que outros tipos de intervenções que são necessárias para a gente saber qual a condição mental de um indivíduo não sejam casos em que a pessoa tem que fazer realmente passar por uma avaliação de um profissional de saúde mental. Por exemplo, pessoas que vão assumir alguma atividade que possa colocar ela ou outras pessoas em risco, é muito importante passar por uma avaliação psicológica. Ou mesmo para ingressar num emprego ou talvez um procedimento permanente, são situações que a pessoa precisa passar por uma avaliação, mesmo não querendo, porque são circunstâncias que não dá para a gente confiar sem a avaliação de um profissional. Já no caso de pessoas que buscam psicoterapia para cuidar da saúde mental, eu acho importante a pessoa entender por que de estar ali. É claro que não é uma questão tão simples assim, né? Alguns podem até dizer, Marco, se a pessoa está ali é porque ela precisa. Sim, eu concordo. No entanto, eu levantei essa questão pelo seguinte motivo. Essa afirmação, todos têm que fazer, eu acho mal empregada. Diversas vezes eu ouvi a seguinte frase, assim, nos meus atendimentos, eu estou aqui porque me disseram que todos têm que fazer a psicoterapia. Ou eu estou aqui fazendo porque meu filho falou que eu tenho que fazer, vai ser bom para mim. E quando você vai ver, a pessoa não tem a menor ideia do que está fazendo ali, ela acha que é um bate-papo, enfim. Às vezes tem que fazer mesmo.
é fato, às vezes a pessoa tem que fazer mesmo. O problema é que ela não se conscientizou disso. E às vezes já vai para a sessão tentando invalidar todo o processo. A minha objeção é mais no sentido de dizer que a pessoa tem que fazer algo sem dar uma prévia do que se trata. Isso soa como uma imposição que algumas vezes atrapalha mais o processo terapêutico que ajuda. Se a pessoa não tiver a mínima noção do que vai fazer ali, a gente acaba criando uma brecha para interpretações equivocadas. Porque se a gente parar para pensar, vamos analisar. Cada psicólogo tem uma forma de trabalhar diferente, certo? Quando a pessoa não tem conhecimento disso, pode acontecer de a pessoa adotar uma postura passiva, já que disseram que ela tem que estar ali, então ela está ali. E isso tem tudo a ver com a escolha que o paciente vai fazer do profissional. Se a pessoa busca um autoconhecimento, talvez seja melhor um psicólogo que seja um psicanalista. Já se ela está insatisfeita com algum comportamento ou emoção, talvez um terapeuta cognitivo comportamental seja o melhor. Outros, são várias abordagens, que a pessoa buscando, a pessoa tendo noção do que é aquilo, de como aquele profissional trabalha, ela vai buscar alguém, ou o seu parente, aquela pessoa que está ali dando suporte, buscar alguém que se adeque àquela situação, o que aquela pessoa espera, né? O profissional de psicologia deveria, né, ser um profissional com uma certa flexibilidade. O ideal é que um psicólogo seja uma pessoa que tenha essa flexibilidade ao cuidar, ao tratar, né, dos seus clientes, pacientes. E quando você coloca dessa forma, todos têm que fazer, eu acho que não fica legal para quem é profissional da saúde mental. Eu penso que podemos achar uma forma de falar desse assunto sem usar essa colocação tão enfática de tem que fazer, né? Também a gente tem que levar em conta que existe aqueles casos em que a pessoa quer conhecer o processo terapêutico, procura pelo profissional assim, para ver como funciona, e acaba que ela tira as conclusões, né, sobre o assunto. E eu acho isso super válido. A pessoa quer conhecer como funciona, né, às vezes passa por um psicólogo que é psicanalista, depois passa por um que é terapeuta cognitivo comportamental, humanista, porque ela quer entender como aquilo funciona, até que ela ache um que ela se alinhe melhor com ele, né, e mantenha. Inclusive, já houve casos em que eu atendendo uma pessoa, depois de algumas sessões, a pessoa começava a entender o processo e a identificar situações da sua vida que ela começava a querer modificar, ajustar, e foi foi uma experiência super agradável para ela, porque ela começou a entender alguns pontos que ela não tinha enxergado anteriormente e começou a mudar aquilo, né? Agora, também a gente tem que levar em conta as situações em que, ainda que a pessoa não queira, ela já passou por um outro profissional e o profissional orienta, né, ela a procurar um psicólogo, e essa pessoa provavelmente está sendo já acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Mas mesmo assim, é bem importante a gente explicar o porquê daquela conversa. Por exemplo, tem alguns idosos que têm dificuldade de aceitar. Acho estranho que em algumas situações, né, uma pessoa ali mais nova esteja lhe dizendo o que fazer. É nessa hora que faz toda a diferença a gente pensar que aquela pessoa ela se desenvolveu em uma outra época, né? Então ter muita empatia para você levar uma psicoeducação e ajudar aquela pessoa é imprescindível. Às vezes eu fico pensando que poderia ser feito um trabalho bem intenso para que a gente pudesse levar assim, mais esclarecimento, como trabalha todos os profissionais de saúde mental. Eu acho que isso ajudaria bastante
para a gente conseguir reduzir um certo estigma que ainda existe na população. Mas, até que isso aconteça, eu acho que a gente trabalha com o que a gente tem no momento, né? Bem, pessoal, eu disse o que eu penso, e sem a pretensão de ser o dono da verdade. Como eu já falei, eu tenho amigos que pensam diferente de mim, e tá tudo bem, tá? E vocês, o que vocês acham disso? Comentem aí o que vocês pensam. Tá, pessoal? Um forte abraço.